Olá, meus queridos, aqui é a professora Dorothy e como eu prometi, nós vamos fazer agora a correção da semana 2 do PET de Matemática. Essa semana nós vamos passar um número para a notação científica e operar com números em notação científica, né? Então, fazer operações com essa forma de expressar quantidades. Para isso, a gente tem que lembrar como é que a gente multiplica números em notação científica. A gente multiplica os coeficientes e soma os expoentes. Olha lá o exemplo. 3 vezes 10 ao cubo, vezes 5 vezes 10 ao quadrado. 3 vezes 5, 15. Potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, isso dá 15 vezes 10 à quinta. Também a gente tem que recordar como se divide número em notação científica. Então, A vezes 10 elevado a m dividido por B vezes 10 elevado a n. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir os coeficientes, o A por B, e vou subtrair os expoentes, m menos n. É a regrinha lá de operação de potência, não mudou nada. Olha o exemplo, 48 vezes 10 ao cubo dividido por 12 vezes 10 ao quadrado. Então, a gente vai ficar o quê? 48 dividido por 12. E as potências de 10. 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado vai ser 10 elevado a 3 menos 2. Isto posto, a gente pode, que dá 4 vezes 10 a primeira. Vamos então às atividades. A atividade 2, escreva em notação científica os números dados a seguir. Não tinha atividade 1, tá, gente? Então, por isso que começa na atividade 2. Então, esse primeiro número aí, 1,23845668425,3564. Para pôr em notação científica, eu vou olhar da esquerda para a direita e eu vou deixar o número só com unidade, diferente de zero. Então, vai ficar 1,2 e essa coisa errada aí. Agora, é claro que eu não preciso escrever tudo isso, né, gente? Você vai contar aí quantas casas você andou com a vírgula. Você andou 11 casas com a vírgula, então você vai multiplicar por 10 a 11. E você não precisa escrever tudo isso, porque senão não adiantou a notação científica. Você pode jogar o número com 2 casas decimais. Isso vai depender do exercício que você está fazendo. Sempre devolva a resposta da forma que você recebeu. Se você recebeu a maior parte dos números com uma casa decimal, você vai devolver a resposta com uma casa decimal. Se você recebeu com 2, você vai devolver com 2. Então, aí, para mim passar para 2 casas decimais, eu vou olhar a terceira casa. Se a terceira casa for 5 ou maior que 5, eu aumento 1 na casa anterior. Se a terceira casa for inferior a 5, eu deixo como está, simplesmente ignoro o resto. O próximo, a vírgula vai vir entre o 4 e o 5, então vai ficar 4,5224552. Não vou pôr 2 vírgulas, claro. Então, eu vou contar quantas casas eu andei. Eu trouxe a casa, eu diminuí esse número 6 casas decimais. Então, eu vou multiplicar por 10 a sexta. A mesma regra, né, gente? Não vou deixar com esse monte de casa. Eu vou deixar com 2 casas só, porque esse monte de casa não vai fazer diferença. Então, olha lá, 4,52. Nesse caso, o terceiro número é 2, é menor que 5. Então, eu simplesmente ignoro o resto. No próximo eu vou transformar esse número num número maior. Então, a vírgula, o primeiro número da esquerda para a direita, diferente de 0, é 2. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 5. Então, vai ficar 2,5458. Eu andei quantas casas aí? 6 casas. Mas como eu aumentei o número, eu vou usar um expoente negativo. Eu tenho que dividir esse número que eu coloquei aqui, 2,5458. Eu tenho que dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, aí dividir por 10 a sexta, para chegar nisso. Vou arredondar também, vai ficar 2,55, porque a terceira casa é 5. Se é 5 ou maior que 5, eu aumento a anterior. E
E o último aí também, eu vou aumentar o número. Então, vou compensar com expoente negativo. Quantas casas? O primeiro número diferente de 0, olhando da esquerda para a direita, é 2. A vírgula vai ficar entre o 2 e o 1. Então, eu andei 4 casas, eu vou multiplicar por 10 a menos 4. Na hora de arredondar, para mim deixar com 2 casas decimais, a terceira casa é 3. 3 é menor que 5, então eu simplesmente ignoro do 3 para frente. Atividade 3. Determine o valor das expressões dadas apresentando o resultado em notação científica. Então, as expressões, ele deu aí 2 divisões e 2 multiplicações. Na letra A aí, o que a gente vai fazer? Vai dividir os coeficientes, então vou dividir o 9,66225 por 1,5 e vou subtrair os expoentes. Então aqui, ó. E atenção, subtrair 6 menos 5. Então isso é 6 mais 5. Então vai dar 6,415 vezes 10 a 11. A mesma coisa na letra B, 8,25 dividido por 5, as potências de 10. Vou pegar o expoente do numerador menos o expoente do denominador, vai ficar 6 menos 3, que é 3, vai dar 1,65 vezes 10 ao cubo. Na multiplicação, vou multiplicar o 3,2 pelo 1,6 e vou somar os expoentes da potência de 10. Então, 3,2 vezes 1,6, 5,12. 3 menos 2, 1. Na letra D, 0,5 vezes 5,2, multiplicar os dois, e as potências de 10 vou somar. Então, 0,5 vezes 5,2 é 2,6. Menos 5 mais 23, eu obtenho o expoente 18. Todos já saíram em notação científica, né? Vocês podem reparar que as respostas só têm unidade e depois já vem as casas decimais. Então, essa foi a correção do PET da segunda semana. Me aguardem a correção do PET da terceira semana. Até lá!